pessoal, bem-vindos ao nosso canal da Legal Family. A nossa missão é facilitar a vida em família com conexão e informação. Esse é o segundo episódio do nosso canal aqui no YouTube e hoje a gente vai receber duas convidadas maravilhosas, a Luciana e a Mauana. Elas são mediadoras, são advogadas, têm um vasto conhecimento e uma experiência prática maravilhosa no tema que a gente vai tratar hoje, que é super relevante para todas as famílias e principalmente para quem está passando por esse momento ou conhece alguém, algum ente querido, algum parente próximo que está realmente vendo o tempo passar, né? O nosso tema hoje é a passagem do tempo, autonomia e cuidado. Então, como a gente envelhece bem, preservando a nossa autonomia e organizando essa forma de cuidado e essa passagem aí do tempo. Então, é importante a gente falar um pouquinho de dados. No mundo, a expectativa de vida aumentou e no Brasil também. Então, no mundo, a gente tem uma média de 73 anos de idade e aqui no Brasil 77. E como que a gente faz, né? Quando essa idade chega, quando esse momento surge, a gente, de repente, se vê com não 40, não 50, não 60, mas 70 anos. Então, Luciana, a palavra é sua. Muito obrigada por estarem aqui e vamos compartilhar aí com vocês. Bom, Célia, queria agradecer o convite de conhecer a Legal Family, de conhecer você, né, num bate-papo muito gostoso que tivemos com a Fernanda Gadotti, uma amiga em comum também, advogada, mediadora. E esse assunto é sobre a maioridade, né? Que hoje se fala da maioridade, a gente já não usa mais o termo idoso, porque justamente a expectativa de vida ela está aumentando. E a busca pela autonomia, né? A gente chega nessa idade, já não era mais como 20, 30 anos atrás. Eu lembro muito bem, minha mãe tem uma loja no interior, onde ela de vestuário e com 40 anos as mulheres já compravam vestido de jersey e prendiam o cabelo num coque. Explica para quem é mais novo o que é vestido de jersey. O que é vestido de jersey? É um vestido geladinho. Sabe aquela roupa que a gente tem, aquela roupa geladinha? É aquele tecido geladinho, onde era um vestido até o joelho e tinha uma cordinha aqui. Chique. E esse vestido já era um prenúncio, olha, eu já sou uma senhora de idade, eu já vou me resguardar. Hoje em dia, 40 anos que eu estou na melhor fase da minha vida. Comecei a fazer mestrado, mudei a minha vida profissional para uma outra área, além do direito, eu também gerencio questões de conflito e toda essa dinâmica alterou a vida das pessoas. Hoje as mulheres estão fazendo faculdade, os homens estão entrando mais velhos nas faculdades, mulheres, e o tempo agora, nós temos mais tempos de vida. O que fazer com eles? Né? Eu acho que como gerenciar essa fase enquanto nós estamos com saúde e também quando a gente precisar da assistência e do cuidado da família. Bem, vou passar para a Mauana. Obrigada, Célia. Obrigada, Lu. Agradecer também o Gildo, que está aqui na equipe técnica, nos dando uma força aqui hoje. Eu penso isso também. Eu penso que houve uma transformação, tanto das pessoas como das relações, né? Nesse envelhecer que a gente tem visto. Uma preocupação, uma busca por estar bem nessa fase outra que, vamos dizer que é a velhice ou envelhecer, ou o Rubem Alves fala que é o pôr do sol, né? Quando a gente chegar no pôr do sol. Eu acho sempre muito bonito o que o Rubem fala. A gente vê muita procura pela parte de saúde, alimentação, exercício físico, aquela parte mais emocional, né? Muita busca por yoga, não é pilates, questões assim de exercícios e práticas alternativas, holísticas, né? Então a gente vê que hoje as pessoas têm esse olhar para o depois, né? E com um olhar também de esperança, que o depois, que antes podia ser uma coisa
pesada, triste, de isolamento. Agora é uma situação assim, olha, depois eu vou viajar, depois eu vou ter tempo para sair com os meus amigos, agora eu não tenho tantas preocupações como eu tinha antes. Então, existe até uma visão prospectiva mais saudável, eu vejo hoje, do que havia talvez antes, né? Eu acho que eu já tive uma fase em que envelhecer me preocupava, né? Mas a outra opção está fora de cogitação. Então, hoje eu quero envelhecer com saúde, com autonomia. Eu tenho um exemplo no meu pai. Assim, o meu pai é um idoso jovem, né? Ele tem blog, ele está ligado em todas. Ele foi jornalista, né? É jornalista aposentado, mas não se aposentou, né? Então ele continua procurando notícia aonde ele está. Tem o blog dele, é vegetariano, comida natural, atividade física. Então, assim, eu acho que eu tive esse exemplo dele, né? Nesse sentido de dele se recusar, ele aceitar a passagem do tempo, mas se recusar a ser limitado por essa passagem do tempo, né? Então, eu acho que isso, eu acho que essa que é a diferença. O tempo vem para todos, o tempo vai chegar, né? Nós vamos passar pelo tempo, mas o tempo não precisa ser um limitador, né, na nossa vida. Eu acho que é por aí. Maravilhoso. E pegando a fala de vocês, né, da Luciana falando sobre como era essa passagem do tempo, há pouquíssimo tempo. Então, principalmente o comportamento e o que era esperado, né, dessa idade. Então, era praticamente assim um anúncio de que o seu tempo útil acabou. E pelo que a Luciana já compartilhou, a Mauana compartilhou do pai, que está todo antenado, já tem blog, está inserido, né, nessa área tecnológica atual. Então, isso mudou. A gente hoje tem uma vida útil maior. E aí a gente entra exatamente no tema, que é falar da autonomia, né? O que é autonomia nessa fase da vida? Porque eu estava num evento lá de família e o meu afilhado tem um irmão mais velho que tem 16 anos. E aí a gente estava perguntando, né? Na idade do mais novo, que era o aniversariante, estava fazendo 12 anos. E a gente perguntou, Theo, para você esse recado. Theo não vai ligar, ele é um querido e o que eu vou falar é legal. O que você lembra, né, dos seus 12 anos? O que foi que te marcou? Aí ele falou, minha independência. E aí o irmão de 12 falou, mas você não é independente até hoje. Aí a gente foi fazer esse papel de mediador, né? Ele quer dizer de autonomia no sentido de ter opinião. E aí ele exatamente, eu passei a ter opinião, eu já passei a pensar mais sozinho. Então, pensando nos 12, nos 15, na adolescência, na vida adulta, vamos entrar no tema, né? Autonomia nessa fase da vida, pela experiência de vocês. Como vocês poderiam resumir isso, né? Essa qualidade de vida, tudo que você trouxe, dessa preocupação com a saúde física, mental, social. Então, como que vocês veem a autonomia nesse momento? Bom, a questão da autonomia eu acho que é o ponto o ponto de toque na questão dessa convivência que hoje nós temos de várias gerações. A geração esqueci o nome dele, a geração do Theo e do Miguel, a geração dos meus filhos, a minha geração com a geração da minha mãe. Uma vez eu estava viajando com a minha mãe e com a minha irmã, e minha mãe queria comprar perfume. E todo perfume que a minha mãe escolhia, minha irmã, não, esse não, vamos ver o outro. Minha mãe falou assim, mas eu não posso escolher, eu quero escolher o meu perfume. Nós temos, e então, fazendo um gancho lá com o vestido de Jersey lá atrás, nós somos acostumados a, depois de uma certa idade, a pessoa não tem autonomia para escolher. Antes, o meu pai escolhia para mim, a minha mãe escolhia para mim. Depois, eu tenho que escolher para minha mãe e eu tenho que escolher para o meu pai, porque eu sei como é a vida agora, eu sou moderna. E a gente retira essa autonomia, retira a autonomia de escolher o seu shampoo, do que você vai almoçar, aonde você quer morar sozinha ou não. A limitação que nós temos hoje, que é a limitação, lógico, que é a limitação física, que todo mundo, que é clara, que a gente tem, isso os médicos podem trazer de uma forma mais ampla. Mas quais são as reais limitações, né? Eu fiz um curso essa semana, mês passado, de mediação de idosos.
em situação de vulnerabilidade, e lá foi muito comentado, o idoso já sabe da sua vulnerabilidade. Não precisa falar para ele sobre a sua vulnerabilidade, mas sim da autonomia diante das questões de saúde, diante das questões que tem certos cuidados, né, para o idoso, mas que ele possa tomar a decisão, ele pode participar da tomada de decisão. Olha, é isso que eu quero. E hoje a gente tem os casos, os geriatras estão fazendo muito as cartas, né? Como que você quer ser, como que você quer ser tratado em caso de Alzheimer? Como você quer ser tratado daqui quando você fizer 80, 90 anos? Se você tiver um derrame e está no hospital, você quer ser reanimado? É essa autonomia que a gente retira essa autonomia dos idosos. Mas até que ponto, né? E nesse ponto, a mediação familiar, né, a gente puxando a brasa para o nosso peixe, né? A mediação familiar, ela traz essa oportunidade de estar num espaço de diálogo, né, num espaço de construção, de conversa conjunta, onde todas as vozes podem ser escutadas, né? Tanto dos familiares, dos filhos, das pessoas mais próximas ao entorno do idoso, que precisam estar em alguma fase da vida, de repente, envolvida nos cuidados desses idosos, mas também do próprio idoso, da própria idosa, que possam se manifestar dentro da sua autonomia, né? Dentro daquilo que é importante manter ou escolher ou fazer, né? Para que esse entorno da pessoa idosa permita um apoio, né? Então a gente fala da tomada de decisão apoiada. Então a tomada de decisão, ela não é retirada da pessoa, né? No sentido de perder a autonomia, de perder o protagonismo da própria vida. Mas é uma decisão que pode contar com o apoio daqueles que têm uma relação afetiva, uma relação de cuidado, uma relação de preocupação com aquela pessoa, né? Então é uma construção conjunta entre eles. E aí é um espaço legal também, porque é um espaço que permite visualizar o contexto até econômico daquela família, social daquela família, porque é muito diverso, né? As famílias se constituem de formas diversas e estão em situações diversas, tanto financeiramente, como socialmente, culturalmente, né? E a mediação, ela tem esse poder de ter esse olhar mais abrangente, né? Vai puxando aí para o nosso lado, né, Lu? Então, esclarecendo, né, para quem está vendo a gente, não é da área jurídica e realmente a Legal Family tem esse papel de informar sem juridiquês. Então, o que a gente falou sobre autonomia e essa consciência de que esse passar do tempo vai fazer com que algumas questões sejam vistas de outra forma. Então, esse papel de cuidado, né, que antes esse membro da família exercia, hoje ele vai ser cuidado. E aí a gente está falando que isso pode ser objeto de mecanismos. O nome técnico de tomada de decisão apoiada é uma forma jurídica que está lá para ajudar alguém numa tomada de decisão. A gente tem também diretiva antecipada de vontade, que é o testamento vital. E isso pode ser feito no judiciário por escritura pública, esses dois, o testamento vital, que é a diretiva antecipada de vontade. Mas aqui a gente está falando de descomplicar isso, de fazer isso num ambiente extrajudicial, que é possível, que é onde elas atuam. E aí, esclarecendo assim, muito rapidamente, também me corrijam se faltar alguma informação e se tiver alguma coisa para complementar, a mediação, o que ela é, né? É um espaço seguro com profissionais técnicos que estão aqui do meu lado, e vocês encontram aí na Legal Family, onde você vai restabelecer um ambiente para que o diálogo se torne possível. Então, você tem um conflito ou algo a ser tratado, aquelas partes ali pessoalmente, sem o auxílio de alguém, não conseguem chegar num consenso ou numa decisão ou em alguma diretriz, né, para resolver um problema, e se valem desse mediador
que o papel é esse, não é um tribunal, não é um juiz, é alguém que só vai ajudar aquelas pessoas a conversar. E aí eu queria que vocês compartilhassem, né? Chegamos nesse momento, temos a consciência de que o tempo passou, temos esses instrumentos que a gente falou, que é a tomada de decisão apoiada, alguém ali vai ajudar a tomar alguma decisão, não necessariamente porque tem uma debilidade cognitiva, né? Às vezes é também um problema, quebrou a perna, independe da idade, eu tenho que assinar um documento na faculdade, alguém pode te ajudar, eu nomeio essa pessoa para me ajudar nisso. Mas, falando da idade, há questões que já vão ser previsíveis, como que a gente cuida. E a diretiva antecipada de vontade também permite isso. O cuidado, se tiver uma doença, como eu gostaria de fazer. E a Lu mencionou que os geriatras também já fazem isso de uma forma privada e extrajudicial. Então, a gente vai ouvir aqui como é que isso é feito, né, na prática. Bem, até 20 anos atrás, para a gente resolver alguma situação da nossa vida, uma situação de conflito, ou pedir ajuda para que alguém interviesse em uma relação, a gente tinha uma porta para bater, que era a porta do judiciário. A gente só tinha essa porta. E por meio de um advogado, onde a gente nem poderia falar. Quem falava era o advogado. O advogado mandava o recado. Hoje, nós temos várias portas, além do judiciário, para questões de conflito, questões de tomada de decisão. E uma dessas portas é a mediação. Se a gente tiver um conflito, eu e Célia, esse conflito, ele não é aquela questão pontual, ele é complexo. Ele envolve questões emocionais, ele envolve crenças, ele envolve o meio em que eu estou inserida e que a Célia está inserida. É a mesma coisa que eu falar para a Célia, eu tomo café carioca porque é mais fraco. E é bolacha, não é biscoito. Isso, levando a um nível de relacionamento, a Mauana vai poder intervir. A Mauana vai falar, vai facilitar o nosso diálogo. O que você quer dizer com biscoito? O que você quer dizer com a bolacha? E a mediação é isso, ela facilita o diálogo, ela cria pontes. Na questão de pessoas da família com o idoso, são gerações diferentes. Então, são modos de ver a vida diferente, criações diferentes, crenças passadas por geração em geração, que ela vai se diluindo ao longo do tempo. E a mediação vai criar pontes de diálogo para essa comunicação, restaurar essa comunicação e criar um plano de futuro. Qual futuro agora a gente quer pra gente? Qual o futuro? Como que a avó quer ser chamada? Quer ser chamada de vó ou quer ser chamada pelo nome? Não pode? Pode. Esses os combinados. Então, a gente, até a Célia trouxe aqui, a gente vai falar um pouco, já vai tirar o juridiquês, porque a mediação, quem decide somos nós. É a autonomia da vontade. É lógico que o judiciário, ele é primordial para questões que eu preciso do auxílio do judiciário. E é super válido. Mas existem algumas searas da vida como essa que a gente pode, só o diálogo que vai trazer aquela necessidade que a gente quer para aquela situação em loco. Lu, só completando, né? E a gente é um apoio, né? Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. São as portas que a Lu falou, né? São as várias portas que estão à disposição, por exemplo, de uma família numa organização de uma nova estrutura de cuidado, por exemplo, se for necessário, de um idoso, né? Há casos que a gente recebe, por exemplo, na mediação, que vêm encaminhados por um juiz, que vêm encaminhados pelo próprio Ministério Público. Então, de repente, o Ministério Público recebe, pode ser até uma denúncia, ou às vezes nem é isso. Às vezes a família procurou o Ministério Público para pedir ajuda, para se organizar, e o Ministério Público fala, olha, no caso de Jundiaí, isso é muito comum, né, onde a gente reside, olha, melhor então procurar a mediação primeiro, porque de repente, através da mediação,
dê certo. Daí, se não der certo, vocês voltam aqui. Então, isso para nós lá é uma coisa que acontece bastante, né? Então, é meio que um caminhar junto. Então, vamos caminhando juntos, cada um apontando aí aquilo que talvez funcione mais para a história daquela família específica, né? Assim, a ideia é encaixar, encaixar não, acho que a ideia é abrir a porta, né? Que faça mais sentido, né, para aquela família naquele momento, né? Sim, vocês falaram maravilhosamente bem sobre como funciona uma mediação e essa questão da autonomia, né, que é muito respeitada, do protagonismo das partes, mas às vezes também acontece de surgir uma questão jurídica na mediação e termos advogados ali das partes interessadas que estão nesse procedimento para auxiliar simplesmente na parte jurídica da dúvida, né, sanando aquela questão. E aí, sim, se consegue sair desse lugar e caminhar. Outra coisa super relevante que você trouxe, Moana, é a possibilidade de ter um processo judicial instaurado e aí, no meio desse processo, se suspender e o próprio juiz tomar essa iniciativa, perceber que é uma questão emocional ou relacional, que não é jurídica, que não é ele que vai realmente ter que decidir ali, que pode, sim, ter um acordo e que a conversa é o melhor lugar para isso. E, sim, encaminhar para uma mediação judicial ou extrajudicial, dependendo, né, do caso. E a outra coisa super importante que eu queria que vocês falassem é que aqui também eu já falei isso no episódio anterior, que muitos acordos privados transitam em julgado, né, de forma extrajudicial. Então, se der tudo certo, né, se não tiver nenhum problema, ninguém vai saber, o judiciário não vai saber, e a gente vai conseguir, não porque alguém está escondendo, mas porque não teve necessidade de se valer dessa porta para resolver um conflito. As pessoas realmente conseguiram chegar ali num ponto comum, ceder, chegar num acordo e num consenso. Então, como é que a mediação é nesse ponto, né? A gente estava aqui perguntando mais, aprendendo. Pode ter um termo escrito, e aí vale como um título executivo, com força mesmo executiva, de se fazer valer, ou muitas vezes não tem essa necessidade. As partes conversam, resolvem e não precisam de nada. Então, assim, pela experiência de vocês, o que acontece, como flui uma mediação e o que vocês acham que é realmente um sucesso? Agora eu vou passar a primeira fala para a Moana, que acho que ela traz aí olha a Lu me passando a batata quente, né? Bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho do projeto que a gente tem em Jundiaí, que é o projeto Família Cuidadora. É um projeto que foi idealizado pelo nosso supervisor, né, do Sejusc de Jundiaí, o Fernando Nishiyama. Já existe há vários anos em Jundiaí. É um projeto voluntário. As mediadoras todas que trabalham, estou dizendo mediadoras no feminino porque somos todas meninas, né? E vamos convidar os homens projeto. Vamos convidar parte. Os meninos também. É um projeto feito por mediadoras de trabalho voluntário, né? Esse especificamente do Família Cuidadora. E a gente atende famílias em várias situações socioeconômicas, em situações diversas, né? Socioeconômicas diversas, e em situações também diversas de conflito, né? Então, há situações, por exemplo, em que as famílias não estão conseguindo se organizar nos cuidados. Então, um filho, talvez, vou dizer filho porque eu acho que é o mais comum, né, Lu? Um filho ou uma filha está se sentindo sobrecarregado, às vezes nos cuidados, e precisa do apoio dos irmãos ou do entorno familiar. Então, ele busca esse apoio através da mediação. Há outras situações também, no caso, às vezes, de uma debilidade maior do idoso, em que ele precisa de ter esse apoio mais integral, e aí precisa ter esse movimento aí nessa parte, na questão de saúde também, né, de integrar a clínica, alguma outra coisa nesse sentido. Existem casos em que existe até às vezes uma interdição, né, já uma curatela, mas a família não consegue se organizar na prática, mesmo que exista decisão judicial, às vezes a família não conseguiu se organizar na prática nesse sentido. Então, esse espaço também oferece uma oportunidade da família se organizar na vida, na rotina mesmo, né, no dia a dia. Como isso vai se encaixar na nossa vida, na nossa prática. Então, a gente vendo a realidade desse projeto é algo que tem dado muito certo, né, Lu? Sim. Né, nesse sentido de ajudar nessa construção familiar.
ouvindo todas as vozes daquela família, né? Cada um, às vezes um filho pode ajudar mais, outro pode ajudar menos, um pode ajudar de forma financeira, outro pode ajudar com a presença. Então, às vezes a forma de participação na vida dessa pessoa idosa vai ser uma forma diversa. Talvez não necessariamente todos vão participar da mesma maneira, mas é possível que todos participem à sua maneira. Então, abrindo espaço através da escuta, das reuniões, a gente consegue descobrindo como cada um pode se integrar de uma forma que funcione na vida prática, né, Lu? Isso. E o que a Célia trouxe é muito importante, que é a participação dos advogados na mediação, que é muito importante, que os advogados vão trazer as balizas jurídicas, é um auxílio também técnico para as pessoas poder tomar as suas decisões. Então, a presença do advogado para dar essa segurança jurídica, essa robustez jurídica também é muito importante na mediação. Eu acho que a mediação, em qualquer tema que verse, né, sobre o conflito ali vivido, é muito importante a participação do advogado. E a Mauana trouxe que, às vezes, tem uma decisão judicial, mas aquela decisão judicial pode não trazer o dia a dia, né? Não acolher as necessidades do idoso daquele dia e nem daquela pessoa, nem daquele cuidador. Porque, às vezes, a designação de um cuidador pode ficar pesado para ele, né? E aqui depois acho que a gente vai falar, né, sobre os cuidados. Então, como na mediação, isso vai ser diluído, isso vai ser feito de uma forma onde que todos possam se responsabilizar para o bem-estar da família, para o bem-estar do idoso, para o bem-estar do cuidador. Lógico, a gente está falando aqui, a gente trata mais das sessões, dos idosos em questões de vulnerabilidade, às vezes com uma doença degenerativa. É dessas pessoas que a gente está falando. E também, né, alguns pais que querem ir lá conversar com os filhos. Por que eu quero casar novamente? Por que eu tenho que escolher entre ter meus filhos e meus netos e minha nova esposa ou meu novo marido, né? Então, a mediação, ela trata dessa questão do diálogo, onde tudo pode ser conversado, que as emoções ali afloradas, as nossas questões ali, às vezes um diálogo direto não vai dar conta. Eu preciso de um facilitador. E o mediador vai ser esse facilitador da comunicação. Existem alguns combinados, sim, que são reduzido a termo. Eu acho que escrito no papel, né, para dar essa eficácia jurídica. E também existe, quando o diálogo começa a fluir, às vezes, eu até brinco com a Mauana, as mediações, elas são paralisadas e é dada como, no judiciário a gente fala que é infrutífera, né, que não teve, mas ela foi super frutífera porque as pessoas conseguiram o diálogo, é só que não precisam mais da gente. Então, acho que a mediação com o idoso, para a gente, quando a família fala, olha, eu não preciso mais de vocês, porque agora a gente consegue, nós irmãos, nos comunicar, tomar uma decisão que atenda às necessidades nossa e dos nossos pais. Nossa, você tocou num ponto assim super comum, né? Que é esse amor na cidade. Tem até um documentário do GNT, salvo engano, Acende a Luz, que é especificamente sobre isso. Sobre sexo nessa melhor idade, né? Quando a pessoa realmente já está com essa passagem do tempo avançada. E o amor também, né? Então, a gente está falando aqui de amor casal, mas tem experiências e, lógico, né, é natural imaginar que o amor salva, que o amor tem essa possibilidade de aumentar a expectativa de vida e cientificamente comprovado, não necessariamente esse tipo de amor, mas tem um experimento que começou em Seattle, tem até uma notícia recente que não é verdadeira, eu chequei, mas tem uma que que na verdade colocaram a convivência, né, de idosos com crianças, então não era assim o asilo e uma creche ao mesmo tempo, mas a participação de crianças
num dia, numa visita a um asilo, a um lugar lá onde tem idosos, e o quanto isso gerou, assim, aquela conexão, né? Aquele amor de crianças mostrando ali uma nova geração e aquela vida toda para aquelas pessoas que também tinham muito para compartilhar em relação às suas próprias experiências. Então, essa experiência aí comprovada, a fonte é Estados Unidos, 2015, Seattle, e é bem legal a gente saber que isso existe e que tem uma comprovação científica como benefício, né? Principalmente, nascer um netinho, revigora a família, é aquele motivo a mais. Mas tem um outro tema também que surge daí, que é o que eu gostaria que vocês também falassem sobre essa questão do cuidado, que muitas vezes algumas, né, gerações mais novas acham que esse idoso vai exercer esse papel de cuidado do filho que já não é dele. Então, muitos avós vêm exercendo essa função de segundos pais, né? Então, os genitores daquela criança lá, fica com a sua avó, toma aí, enquanto eu vou trabalhar, eu vou fazer outra coisa, que a gente conhece, que é importante ter uma rede de apoio. Mas qual o limite de não sobrecarregar esses avós? E depois eu vou até contar um caso da Justiça do Rio, que está num livro da doutora Andréa Pachá. Ela tem vários, né? A Vida Não é Justa, e tem um específico também de uma audiência que ela compartilhou. Mas sobre isso, sobre colocar numa pessoa que já cumpriu o seu papel de criação de filhos, a responsabilidade por criar uma nova geração, como se realmente isso fosse uma responsabilidade dela. Então, como que a gente primeiro identifica isso, cuida disso, né? A gente entrou na parte do cuidado e presume que esse idoso tem autonomia, tanto que ele está ali exercendo esse cuidado. E, de uma certa forma, a gente vê que é benéfico, sim, ter esse contato com uma geração mais nova e saber o que está acontecendo, revitaliza, mas não pode ser realmente uma fonte de muita sobrecarga para quem já cumpriu essa sua função na vida, né? Aí a gente entra nos porquês, né? Por que uma pessoa que trabalhou a vida inteira agora tem que cuidar dos netos? Por quê? Por que não? Por que não cuidar? Esses porquês, a resposta para esses porquês, a gente pode buscar lá no começo da nossa conversa, que nós falamos de autonomia, que nós falamos do vestido de Jersey. Por que era negada a partir de uma idade de você sair, de você ir ao baile, de você dançar, de você encontrar um namorado com 70, 80 anos, de você ter o prazer sexual, né? Então, a gente vai lá atrás que isso era negado. E hoje a gente vivendo mais, tendo saúde, porque exercita, porque faz yoga, porque participa do clube ali. Hoje existem políticas públicas que têm lugares onde pode jogar vôlei, passar a tarde inteira. Nessa convivência social que é importante para todos, em todas as idades. Mas para que tolher uma pessoa só por causa da idade, do seu direito de ir e vir? Ou, agora você vai ter que criar os meus filhos. Falando também, aí estou fazendo também, não é que a gente precisa de uma rede. Eu muitas vezes já me socorri da minha mãe. Mãe, por favor, vem ficar com meu filho, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo. Mas como uma ajuda. Não contar como você vai criar os netos, né? Ou se a avó quiser criar os netos, ótimo, mas eu tenho que querer, é uma escolha, é o poder de escolha. Eu faço aqui essa questão da autonomia dos idosos, de a gente rever como a gente está vendo os nossos pais, como a gente está vendo os nossos avós. A minha avó, com 80 anos, ela já estava planejando casar novamente, ela já queria sair para namorar. Por que é negado, né? Por que é negado o amor, que hoje eu vim falando com a Mauana, que é o amor verdadeiro de estar perto, do amor do cuidado, do amor de dividir os dias e também do prazer sexual, né? Porque chega numa certa idade é tirado. Então, todos esses porquês
analisando a complexidade de cada núcleo familiar, do idoso. Aqui a gente não está generalizando, mas sim a gente vai trazer o caso em concreto, né? A situação vivida em concreto, para que possa se estabelecer essas respostas desses porquês. E a autonomia das pessoas com mais idade, a gente reconhecer essa autonomia, eu acho que é um primeiro passo fundamental, tanto para a questão de quem cuida das crianças, bem como para demais outras questões. É a questão da escolha, principalmente, né, Lu? Se eu escolho ficar com os meus netos, então tá tudo bem, né? Mas que não seja uma coisa imposta no sentido de que de uma utilidade, né? Então serve para isso, né? Mas no sentido de um apoio, de uma rede de apoio, aí sim, porque é uma coisa até que você está valorizando, né, a presença daquela pessoa mais experiente, daquela pessoa na tua vida, né, e na vida dos teus filhos. Eu acho que um movimento que acontece muito, que eu percebo, é que a gente muitos avós mais jovens, né? Estão ficando. A gente vê avós mais jovens, mais dispostos, mais ativos, que dirigem, que levam e buscam na escola, né? Um outro perfil, como a gente estava falando antes, né? Um outro perfil de avô, um outro perfil de avó. Né? Não é mais a do vestido de jersey, né? É a avó que ela vai lá no Pilates, de tal hora, depois eu posso te levar na escola, mas aí de tal hora, eu preciso passar no salão, porque à noite eu vou jogar truco, né? Então, assim, talvez uma outra construção, um outro perfil, né? Mas eu acredito que é o que a gente está falando desde o início, né? O mais importante é que esteja resgatada a escolha, que esteja garantida a autonomia e nesse sentido, a escuta, né? De saber o que aquela pessoa quer como pessoa, né? Se está tudo bem para ela naquele contexto, né? Se aquilo ali... se estar com os filhos, estar com os netos, tá tudo bem para ela, se aquilo é uma coisa que está trazendo saúde, né? Como você disse, das crianças que ficam próximas aos idosos, talvez isso seja uma coisa até saudável, uma troca, né, de experiências muito rica, porque a criança está aprendendo com a experiência do idoso, né, sendo cuidada por eles, né, e eles estão se reabastecendo dessa energia vital, né, da criança junto deles. Eu acho que desde que seja uma escolha, né, um caminho natural da família, né, eu acho que aí só faz bem. Nesse sentido, sempre só faz bem, né? Aproveitando o que vocês falaram e também o que eu disse, né, que é compartilhar a questão dos livros da doutora Andréa Pachá. Então, ela tem 3 livros, A Vida Não é Justa, acho que é Segredos de Justiça, e o outro, Velhos São os Outros. Em um desses, ela compartilha, ela foi para Vara de Órfãos, né, e sucessões, ela foi juíza de família há muitos anos, vocês conhecem. E tinha uma audiência de interdição e era muito legítimo que os filhos estivessem muito preocupados com aquele pai, porque ele tinha esquecido de pegar o neto na escola. E aquilo, assim, mostrava que ele nunca esqueceu, ele nunca faria isso. E na audiência de impressão pessoal, que é como a gente chama aquela em que o juiz vai ter o contato com as partes, né, e ter a oportunidade de realmente formar o convencimento dele por perguntas, ela perguntou, mas assim, sozinho, pediu para os filhos saírem, e era legítimo, não era aquela questão de preocupação com patrimônio, que a gente também vai falar aqui. Mas quando ele ficou sozinho, ele falou, doutor, eu já criei meus filhos, eu tenho esse direito, né, de esquecer. Como quem diz, não é uma obrigação minha. Eu sei que eu esqueci porque eu tinha outra coisa melhor para fazer. E o pai é que tem que buscar, não sou eu. Então, isso que vocês falaram sobre a importância, né, de realmente ser uma escolha, de respeitar isso e de ser uma rede de apoio, mas não ser a regra ou um encargo, né, de colocar ali naquele avô realmente a obrigação de criar filhos que ele não tem e nem quer. Mas pode ser que queira e que seja ótimo. Eu conheço também vários casos que não tem nenhum problema, isso não é uma questão. Mas é uma reflexão, né? Porque aí entra nesse outro ponto desse olhar de
conceito, né, de olhar para o idoso como um fim do caminho. Então, ele não tem direitos nem a escolher se ele quer ou não cuidar do neto, quem dirá de se aventurar num novo casamento ou num novo relacionamento que tem implicações patrimoniais. Então, tive várias consultas como advogada e vocês como mediadoras com certeza, de preocupações que são legítimas, mas da importância de ouvir esse idoso, né, de saber se realmente ele já criou o patrimônio, já tem uma vida ali que permite fazer essa escolha. E como diz o Leandro Carnal, quem não se apaixonaria por aquele idoso de, sei lá, 80 anos, que tem aquela companheira de 20, mas ela ama ele, porque ele leva ela para as Maldivas e é legítimo, de jatinho. E o Leandro Carnal fala nesse áudio lá que ele também amaria se levasse ele para as Maldivas, não importa a idade, é gentileza, é cuidado, é experiência. Então, essa questão de sexualizar um relacionamento que não é feito só disso, tem todo cuidado. Há a possibilidade da pessoa se sentir realmente viva, da vitalidade que advém daí, dessa questão de estar bem, se sentir bem e de procurar também, né, estar vivo com algum propósito, com algum sentido. Então, eu queria que vocês compartilhassem aqui alguma questão polêmica sobre alguma mediação envolvendo essa autonomia com essa decisão e essa preocupação dos filhos, né? Sim, a questão do amor, né? Eu acho que não é uma questão ligada à idade. A questão do amor é o que é o amor. Bell Hooks, uma escritora americana, ela tem um livro onde ela fala do que é o amor, do que foi nos ensinado, que é do amor romântico, diferenciando do amor, do amar, do ato de amar e do ato sexual. Amar não é sexo. Eu posso ter um relacionamento em que o amor esteja presente, ele não se resume à quantidade de vezes que eu faço sexo por semana. E isso, a gente tem uma crença que o amor é sexo, que o amor não é cuidado. O amor é cuidado. Aquele amor romântico de ter que loucura pelo outro, será que isso é amor? O que é o amor? E a gente confunde esse amor mais sexualizado quando se fala também no amor numa idade de 70, 80 anos. Será que eu não posso ter um relacionamento onde eu quero ficar próximo daquela pessoa, eu quero dormir de mão dada com você? Isso é amor. Ter uma companhia, né? Onde eu possa dividir o meu dia a dia. Isso é amor. E, às vezes, até em relacionamentos, a gente vê com pessoas aí, no caso de muito divórcio, que a gente traz a mediação também para o divórcio, né? Legal Family tem ali as práticas colaborativas também, para diferenciar o amor do sexo, para diferenciar o amor de outras responsabilidades. O amor é aquela vontade de estar junto, é a admiração. Amor é muito mais. Então, isso acaba aprisionando essa imagem que a gente tem dos nossos pais. Quando os nossos pais arrumam um namorado, né? E aqui é legal que a gente trouxe vários acontecimentos na vida depois de uma certa idade, depois dos 60 anos, depois dos 70, depois dos 80. Então, a gente tem as questões em que a autonomia ela é preservada. Tem situações onde que a autonomia, o poder de decisão, já por uma doença, por uma questão cognitiva mesmo, que nós tratamos muito na mediação, né? Que as questões do cuidado, que nos chega mais, são essas questões de vulnerabilidade dos filhos, criar um plano de futuro para aquele idoso, junto com o idoso. Então, a gente está falando de coisas, olha que legal, de coisas diferentes que pode acontecer. Então, a gente não está amarrado. A pessoa, depois dos 60, depois dos 70, não está amarrado ou fadado ao vestido de Jersey.
ela pode amar, ela pode ser amado, ela pode constituir um casamento? Lógico, aí existe a complexidade de cada caso, né? Lu, eu lembrei de uma mediação que eu fiz, que o casal 70 a mais chegou na mediação para fazer uma união estável, né? E eu lembro que eu fiquei tão emocionada, porque eu falei, gente, eu faço tanto divórcio, hoje eu vou fazer um casamento, brinquei com eles, né? E eles estavam emocionados, e a filha de um deles é advogada, né? Então ela estava presente como advogada para fazer assistência legal dos dois, né? Mas ela também estava muito emocionada, assim, foi muito bonito, porque, no caso, eles estavam juntos há muito tempo, namorando, depois moraram juntos, só que eles não conseguiam se casar, né, no papel, porque o marido dela, né, que era formalmente o marido dela, né, havia sumido. E ela não conseguia legalizar a situação. Então, passaram muito tempo daquela maneira que, para eles, não era muito honrosa, porque eles vêm de uma época em que o papel é importante, né? Eles precisam ter aquele documento, aquele papel, aquela formalização. E aí tiveram notícia do falecimento desse ex-marido, né? Desse homem. Chegou a eles a notícia do falecimento, então ela podia regularizar a situação. E aí eles decidiram não fazer o casamento civil em razão da idade. Eles resolveram fazer um documento de união estável, né? Formalizar através de um documento, porque para eles aquela formalização tinha um valor muito significativo para a vida deles, né? Então, orientado pela filha, que era advogada, né? Eles fizeram, então, esse documento. Assim, foi um momento muito emocionante, de muita autonomia, de muita liberdade, de muito amor. E a espera deles, né, por aquele... Porque é só um papel, mas para eles não era só um papel, né? Era um desfecho, assim, importante para a vida que eles construíram junto de tantos anos, né? Foi muito legal. E olha que legal que a Mauana trouxe. O direcionamento jurídico ali também de uma advogada para contar para eles quais são as consequências de constituir um novo casamento, na questão da herança. Então, como é importante a mediação também amarrada com os advogados, com uma orientação jurídica, com o poder de decisão ali tudo junto e com a decisão informada. Olha, eu vou casar, mas eu sei que vai ter consequência hereditária, eu vou trazer aí os meus filhos também para conversar sobre isso, do que se criar um não, e as coisas acontecerem de forma onde... quando o pai ou a mãe falecer, aí as consequências jurídicas aí da questão hereditária, tudo vira à tona e outras gerações vinham a viver em um conflito. E isso que vocês trouxeram mostra o quanto o judiciário, né, principalmente, e o nosso sistema jurídico, ele formaliza aquilo que já acontece na sociedade, né? Então, a gente vê duas mudanças recentes. Uma é a questão da idade para casar e a possibilidade de escolha do regime de bens, que antes era 60 anos. Então, quando o Código Civil de 2002, né, que era um novo Código Civil e agora está passando por uma revisão, então se imaginava em 2002 que 60 anos era idoso. E aí os nossos próprios juízes, né, ministros, a idade da aposentadoria compulsória era 70 anos, aumentou para 75. Então, assim, se percebeu que mesmo com 75 anos, se presume que você tendo capacidade cognitiva, estando em plena produtividade, né, na sua função, não tem sentido, é um desperdício de experiência, de conhecimento. E a mesma coisa agora. Aí o que aconteceu? Mudou-se a idade, que era 60 anos, pela jurisprudência, e aí alterou-se a legislação para 70. Mas, mesmo assim, tinha aquela obrigação do regime de bens ou da separação obrigatória. E agora, também por uma decisão judicial que já viu que mesmo com 70 isso não faz sentido, e é uma norma protetiva, então a ideia da norma é essa, mas que se os nubentes, no caso, né, estiverem em plenas faculdades mentais e quiserem escolher um regime diferente, eles podem fazer isso por um pacto, né,
tabelionato escolhendo uma coisa diferente e justificando. E tem um projeto de lei também para alterar isso formalmente. Então, a jurisprudência reconhece aquilo que a sociedade já faz e a legislação, por conta disso, também é mudada. A gente está caminhando para o fim dessa conversa maravilhosa que vai se desmembrar em outras, né? A gente falou sobre casamento, grisalho, e tem também um tema super atual e que cada vez cresce mais, que é o divórcio, o grisalho, depois de 20, 30 anos de casamento, quando essa comunhão de vida deixa de fazer sentido, mas é um outro tópico, para um outro encontro. E aí, caminhando para o fim e pensando sobre tudo que a gente falou, né, refletindo sobre a importância de respeitar a autonomia, de ter esse cuidado realmente ali, com esse olhar, né, para essa idade como um ser que tem ali plena consciência e deve ter a sua vontade respeitada. Quais dicas vocês dariam para quem está passando por esse momento, para quem tem um parente que está envelhecendo ou que está tendo realmente um problema, que precisa de um diálogo, de uma mediação, ou ainda não chegamos nesse ponto, mas percebemos a importância de nos planejarmos para ele. Então, queria que vocês falassem sobre isso, com a experiência de vocês, focando nisso aí, numa vida tranquila, que é o foco da Legal Family, né? Facilitar a vida em família e proporcionar que todo mundo esteja bem e feliz com as suas escolhas. Bem, o tema é muito amplo, né? O tema é muito amplo porque a gente está vivendo mais e as coisas estão acontecendo mais, né? Essa questão do divórcio, dos 50 mais, quanto divórcio dos 50 mais nós estamos fazendo? Eu acho que até mais do que das pessoas com 20, 30 anos. Né? São pessoas, a gente está fazendo mais divórcios de pessoas que ficaram casados por 50 anos e depois foram fazer faculdade e depois viram que não era mais aquele plano de vida que eles queriam levar. Bem, respondendo essa pergunta, quais dicas que pode ser dada, né? Dignidade da pessoa humana. Eu acho que quando você vê uma pessoa, você tem que encarar ela como uma pessoa que tem direitos, tem deveres, né? Mas ela é uma pessoa, é trazer a dignidade, não como uma pessoa que, pela questão de idade ou por outras questões, a opinião, a vontade não seja respeitada. E na mediação a gente sempre fala dos porquês, né? E o porquê que aquela pessoa está falando aquilo, o porquê que aquela pessoa quer, o poder da escuta. A gente não escuta, porque a gente já tem uma convicção do que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado para mim, não é certo para você, pode não ser certo para você. A questão da escuta é muito importante, aí eu já vou deixar isso para a Mauana, porque ela é especialista em escuta, na mediação. Tem um trabalho maravilhoso sobre a escuta. E a questão também, a super dica que eu dou para trazer o idoso eu não sei daquilo que eu não sei. Uma professora portuguesa sempre falou isso para mim, eu não sei daquilo que eu não sei. Se uma pessoa idosa está gritando por dor, que dor é aquela? Né? Que dor é aquela? É empatia, é ser empático, calçando os sapatos do idoso. Não com o meu sapato que está confortável, mas com aquele pé que já está calejado. Então, a empatia é muito importante e também procurar auxílios de profissionais. Existem profissionais, geriatras, assistente social, gerontologia, profissionais, que vai trazer a explicação do porquê daquela idade. O porquê que eu falo, por que o meu pai está falando daquele jeito comigo? É porque meu pai pode estar passando por alguma questão cognitiva, diminuição cognitiva ou não. Então, acho que a gente tem que ter um olhar com empatia, um olhar empático, conhecer aquilo que está acontecendo, não só através do meu olhar, mas
de vários outros pontos que pode ser visto, né? Porque olhar de um ponto, você só vê um ponto, né? Então, como que você vai ver essa construção? Então, eu fico com a empatia e com a dignidade da pessoa humana. Eu acho que a Lu já falou tudo que eu acho, mas eu acho que é abrir a perspectiva para a perspectiva do outro, né? Então calçar os sapatos da empatia, mas é também a gente ter o conhecimento de que o outro é um mundo inteiro que a gente não tem conhecimento. Né, a gente se abrir para esse outro que é diverso de mim, que é diferente de mim, e aí a gente não cai no risco dos ismos, né? Então, o capacitismo, no caso da pessoa com deficiência, o racismo, o etarismo, todos esses ismos, né? Que é aquele momento em que a gente quer colocar as pessoas em caixinhas de acordo com a nossa concepção de vida. Então, eu acho que o idoso não pode, eu acho que o idoso não dá conta, eu acho que ele não deve, eu acho que deve, eu acho que, né? Tem que. Sempre que eu classifico e coloco as pessoas nessas caixinhas, eu não me abro para o mundo dela, né? Eu acredito na escuta como esse passaporte para me abrir com curiosidade autêntica, empática, verdadeira para esse outro mundo que eu desconheço, tendo esse apoio, todos esses recursos que a Lu trouxe, né? Na manga aí para nos ajudar, mas eu acho que essencialmente essa abertura para o outro, de estar disponível, né? Com aquilo que eu sou, com aquilo que eu posso ser para o outro, né? Da forma e aceitar o outro como ele é, né? Incondicionalmente, né? A aceitação incondicional do outro, né? Seja em qual fase da vida, né? Em qual momento da vida ele estiver, né? Eu acho que isso é o mais importante para mim. Amei. Me corrijam se eu estiver errado, mas resumindo, o que vocês falaram não presuma nada, investigue com a própria pessoa interessada, que é o idoso, e se tiver alguma dificuldade, se valha de profissionais, de mecanismos, de instrumentos que possam auxiliar realmente entender o que está acontecendo ali, porque não dá para, com a nossa experiência, presumir o que aquele outro que já viveu muito mais e está passando por uma outra questão, imaginar, né, qual seja o problema. Então, eu agradeço muito a quem está nos assistindo aqui, a vocês por terem aceitado esse convite, por estarem aqui. A ESPM, então a gente vai ficar testando vários estúdios aqui, então quem está assistindo pode falar, ao Gildo, que foi incrível, obrigada. E se vocês acharam útil, se estão passando por esse momento, compartilhem esse vídeo com quem precisa, né, dessas informações. A gente está aceitando sugestões de temas e o nosso objetivo é esse, facilitar a vida em família com informação e conexão. Então segue a gente aqui na Legal Family, nas redes sociais e até o próximo episódio, que vem muita coisa boa por aí. Obrigada.